Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui estudando a 8ª diretriz, né? Uma aula extremamente detalhada dessa diretriz de hipertensão que com certeza vai despencar em todas as provas, é preciso ficar de olho em cada detalhe. Vamos comigo agora estudar a parte de hipertensão na criança e no adolescente. Primeira coisa, a gente tem uma configuração da nossa atual sociedade aí que traz para a gente um risco aumentado de hipertensão nessa população e isso é trabalhado aqui na nossa diretriz. É claro que a gente tem dentro dos hipertensos aí relacionados à criança e adolescente, uma maior chance de ser aqui uma hipertensão secundária, aquela que tem uma causa, que pode ser endócrina, não endócrina, né, conectada aí com um fator de base já de nexo causal. Então eu tenho, por exemplo, um feocromocitoma, eu tenho aqui uma alteração de tumor na suprarrenal, eu tenho aqui um hiperaldosteronismo, que é o aumento da aldosterona, eu tenho aqui diversas situações, inclusive de hipo e hipertireoidismo, que podem culminar aí com alterações na pressão arterial, tá? Mas também, devido aí a um aumento, né, da nossa alimentação não saudável, fast food, questão de baixa atividade física, questão de obesidade na criança, né, nós temos também casos de hipertensão aí, né, idiopática, hipertensão primária, nesse público, principalmente nos adolescentes, tá certo? Então é necessário, né, uma conduta no sentido do estímulo da mudança de estilo de vida, no contexto de atividades para a criança que tem aí um envolvimento maior com o corpo, né? Então brincadeiras que usem mais energia, diminuição do número de tempo de tela, e aí tela inclui tablet, celular, computador, televisão, tudo que faz com que a criança fique paradinha ali, comendo e assistindo, comendo e assistindo. Então a gente precisa aí estimular as nossas crianças para brincarem de bicicleta, de patins, de cama elástica, com cachorro, né? Atividades que vão gastar energia de fato e que vão trazer mais saúde para esse público, tá certo? Ok. Dito isso, essa introdução, então precisamos aqui conectar que a hipertensão na adolescência principalmente está conectada com a obesidade, tá certo? Na maioria das vezes essa hipertensão é assintomática, assim como no adulto, e mais até de 40% das crianças hipertensas apresentam hipertrofia ventricular esquerda na ocasião do seu diagnóstico inicial, pelo fato, primeiro, de ser, né, assintomática e pelo segundo fato das pessoas não costumarem a verificar a pressão na criança. Lá o caderno de atenção básica 33, que fala de crescimento e desenvolvimento infantil, ele fala que anualmente deve ser visto aqui a pressão da criança acima de 3 anos de idade, tá? E aqui, na nossa diretriz, a gente vai ver também essa recomendação a partir de 3 anos anualmente sendo aí verificada essa pressão, tá certo? Para justamente rastrear, porque é assintomática que vai estar ali aquela criança e apresentando essa pressão mais alta, tá bom? E essa hipertrofia de ventrículo esquerdo, apesar de ser oligossintomática na infância, é um precursor de arritmias e de insuficiência cardíaca na vida adulta. Então aqui vem para o rastreamento. Rastreamento é você fazer alguma ação, né, frente a uma pessoa sintomática para detectar um problema. Então aqui eu vou ter para a recomendação da pressão arterial na criança ser verificada a partir de 3 anos de idade. De que forma, gente? Anualmente. E a gente precisa lembrar a hashtag, né? Número é igual a questão. E a gente precisa guardar esse númerozinho aqui. Essa medida na criança, né, deve ser medida no braço direito, com o paciente deitado até os 3 anos de idade. E nas crianças maiores em posição sentada, com o braço apoiado ao nível do coração, utilizando o manguito correto, e essa medida do manguito correto vai depender do tamanho, né, que a gente vai olhar no nosso quadro, lá que a gente falou da medida, entre o acrômio, né, que é o ombro, e o olecrano, a metade dele a gente vai fazer essa medida e casar ali com o manguito adequado, tá? O comprimento da bolsa inflável, que é a parte aí de borracha de dentro do esfingmomanômetro, deve ter 80% a 100% da circunferência do braço e a largura de pelo menos 40%. Crianças menores de 3 anos de idade devem ter a sua pressão aqui verificada em caso de... Então, a gente viu que, de forma global, todas as crianças acima de 3 anos anualmente devem olhar a pressão. Nesse grupo, é aqui recomendado para menores de 3 anos a olhar a pressão, nesse grupo que tem algum risco. Então, eu tenho a prematuridade, muito baixo peso ao nascer, restrição de crescimento intrauterino, antecedentes de internação em UTI neonatal, cardiopatias congênitas,
nefrouropatias, transplante de órgãos sólidos, doença oncológica, uso crônico de medicação que elevam a PA, doenças sistêmicas associadas à hipertensão e evidência de hipertensão intracraniana. Né? Então, aqui são situações onde eu preciso olhar a pressão da criança, mesmo ela tendo menos de 3 anos. Com relação ao tratamento dessa criança e adolescente, deve ser iniciada aqui para casos pediátricos com hipertensão sintomática, secundária à doença renal crônica ou diabetes, se tiver a presença de lesão de órgão-alvo, hipertensão já no estágio 2, sem causa aqui modificável aparente, que pode ser tratada e resolvida, né? E hipertensão persistente não responsiva à mudança de estilo de vida, depois de tentado aí, né, implantar a perda de peso, uma alimentação saudável, esses fatores que interferem na medida da PA. E o tratamento tem como alvo a redução da pressão abaixo do percentil 90. Como assim percentil 90, professora? Quando a gente fala em verificação da pressão arterial para menores de 18 anos, né, porque é aquela classificação que a gente vê lá, ótima, menor que 120 por 80, né, 121 aqui até 139 e 80, 121 até 130, a gente vai configurar agora como normal, de sistólica, de diastólica 80 aqui até 84, né, vai considerar normal, e a gente vai considerar aqui pré-hipertenso para a população acima de 18 anos, de 130 a 139 e aqui de 85 a 89 de diastólica, não é isso? Na criança não vai ter essas medidas de forma aqui bem pontual, como a gente está aqui conversando, né, no adulto. Por quê? Essa criança, ela vai estar aqui conectada com a necessidade de casar a altura dela, a idade dela, o sexo dela, para poder ver qual seria a pressão ideal para ela naquela faixa etária, naquela altura, tá? Então, vários fatores vão interferir no valor da pressão normal para essa criança e por isso a gente vai gerar o percentil. O que é percentil? Percentil é quando a gente faz um estudo populacional e aí eu tenho uma estimativa do que é esperado para a maioria dessas crianças aqui, né, frente a uma situação. No caso aqui, casando o valor da pressão, a altura, o sexo, né, se é homem ou mulher, a gente vai ter aqui no percentil 50 aquilo que de fato mais aconteceu naquele público. Aí vai ser o percentil 50. À medida que a gente vai se afastando do percentil 50, a gente vai tendo valores de pressão maior do que o esperado, né, para essa faixa etária. E à medida que a gente vai ter aqui valores menores, está tudo certo, né? A pressão aqui vai ser um pouquinho mais baixa. Então, o que a gente tem que se preocupar é o intervalo acima aí do percentil 90, tá certo? Onde a gente vai ter esse cuidado aí acirrado com essa criança, ok? Utilização preferencial do inibidor da enzima conversora de angiotensina, o BRA, né, os bloqueadores dos receptores de angiotensina, e bloqueadores dos canais de cálcio de longa ação ou diurético tiazídico como fármaco de primeira linha para o tratamento aqui de hipertensão em crianças e adolescentes. Para olhar a pressão da criança, a gente vai usar o método auscultatório, levando-se em consideração aqui ó, o sexo, a idade e o percentil da altura da criança. Então, aqui são os parâmetros, né, para a gente estar casando aí o valor de normalidade para cada tipo de pessoa, né, para cada tipo de criança e adolescente aqui. Eu separo a tabela de homem e de mulher, tenho a idade e caso aqui com a altura dela para poder, e a pressão sistólica, né, e diastólica aqui para a gente ver onde que essa criança vai se enquadrar. O termo pré-hipertensão foi substituído por pressão arterial elevada, tá? Então a gente vai ter na criança o termo aqui pressão arterial elevada para configurar aqui já um risco maior para esse público, tá? Em vez de pré-hipertensão. As nefropatias parenquimatosas e obstrutivas e a estenose da artéria renal são responsáveis por aproximadamente 60 a 90% desses casos, podendo acometer todas as faixas etárias. Então, qual é a causa mais comum de hipertensão na criança e adolescente? Nefropatia parenquimatosa e obstrutiva, tá? Somada aqui a estenose da artéria renal. Ou seja, a soma de alterações renais representa o grande público aqui da hipertensão na criança ou adolescente, né? Que no caso aqui seria uma hipertensão secundária. Outras causas de hipertensão na criança e adolescente seriam aqui distúrbios endócrinos,
como, por exemplo, eu tenho aqui o excesso de mineralocorticoide, corticoide ou de catecolaminas, que são hormônios aí que vão ser hipertensivos, né? Aumentam a pressão. Doenças na tireoide, hipercalcemia, associado aqui a hiperparatireoidismo, corresponde a 5% dos casos. Diagnostica-se a coactação de aorta em 2% dos casos, sendo 5% dos casos atribuíveis a outras etiologias, como efeito adverso de fármacos vasoativos e imunossupressores, abuso de medicamentos esteroides aí nos adolescentes, né? Alterações do sistema nervoso central e aumento da pressão intracraniana. Com relação aqui a esses valores que de fato vão trazer para a gente o diagnóstico de hipertensão na criança e no adolescente, eu tenho que toda criança maior ou igual a 3 anos, com excesso de peso, uso crônico de medicações que elevam a pressão, doença renal, coactação de aorta e diabetes, deve ter sua PA verificada em qualquer avaliação clínica, né? Então, crianças, independente de ter qualquer coisa, acima de 3 anos, vai ser olhado anualmente. Crianças com excesso de peso, uso crônico de medicação que pode aumentar a PA, doença renal, coactação de aorta e diabetes, todas as avaliações do pediatra vai incluir aqui a medida da pressão arterial, tá? Que seria um público aí com risco de ter hipertensão secundária, né? No caso aqui do excesso do peso, a hipertensão aí primária mesmo. Hipertensão na criança e no adolescente, no ambulatório, quando pelo método auscultatório a PA estiver acima do percentil 95 em 3 visitas distintas. Então aqui está o diagnóstico de fato da hipertensão na criança e no adolescente, tá? Percentil maior ou igual a 95 em 3 visitas distintas de acordo com a idade, sexo e percentil de estatura. Crianças e adolescentes com diagnóstico de hipertensão, as metas referentes à terapia não farmacológica e farmacológica deve ser a redução da PA para o percentil aqui menor que 90, de acordo com a idade, sexo e percentil de estatura. E, no caso aí, menor que 130/80 em adolescentes maior ou igual a 13 anos de idade. Aí vem a classificação, tá? A definição com a classificação para a nossa categorização dessa hipertensão na criança e no adolescente, tá? Com relação aqui à idade, ele vai categorizar crianças de 1 a 13 anos de idade, tá? E eu vou ter aqui a PA normal quando o percentil da tabela tiver menor que 90 para idade, sexo e altura. Para maiores de 13 anos, eu vou ter aqui a pressão normal menor ou igual a 120/80, tá? Eu vou ter aqui, ó, a pressão arterial elevada, que seria pressão arterial elevada, o que antes era chamado de pré-hipertensão na diretriz anterior, né? Vou até apagar aqui. Eu tenho a sistólica aqui maior ou igual ao percentil 90 e menor que o 95 para idade, sexo e altura. Ou PA de 120/80, mais menor que 95, o que for menor. E a pressão arterial elevada para o público maior ou igual a 13 anos, a gente vai estar aqui com a pressão arterial de 120, aqui, menor que 80, e de 129, ou seja, 120 a 129, e menor que 80 aqui, para essas crianças maiores de 13 anos, tá? Para estágio 1, menores de 13 anos, PA maior ou igual a o percentil 95, tá? A gente já viu isso, que esse é o parâmetro de hipertensão aqui, maior igual aqui a 95. Isso mudou nessa diretriz, tá certo, gente? Eu não vou nem falar o que passou. Vamos focar aqui no que tem nessa, tá? Isso já foi questão de prova, esses percentis do CESP e da IBFC, as bancas, tá? E eu tenho aqui, se tiver menor que 95, mais do que 12 milímetros de mercúrio, ou a PA entre 130/80 até 139/89, o que for menor. No caso de crianças maiores que 13 anos, hipertensão estágio 1, PA aqui de 130/80 ou 139/89. Então, esse intervalo aí seria configurado aqui de 80 a 89 de diastólica e 130 a 139 de sistólica, né? Seria aí, para as crianças, a hipertensão estágio 1. Então, observe que a gente tem diferenças em relação às medidas aqui de adulto e de crianças de 13 a 18 anos, né? Porque aquela medida de adulto
é configurada para acima de 18 anos, tá? E a hipertensão estágio 2, né, eu vou ter aqui a medida do percentil 95, mais 12 milímetros de mercúrio para idade, sexo e altura, ou a pressão arterial maior que 140 por 90. Né, o que for aqui menor já vai configurar, né, essa questão aí de hipertensão estágio 2, tá? E aqui, no contexto da hipertensão estágio 2 para maiores de 13 anos, maior ou igual a 140 por 90, tá? Fernanda, eu preciso decorar isso aqui, me conta aí, porque esse negócio é chato e é muito número para eu decorar. Olha, o que é que eu, Fernanda, com pulseira nata aí, me preocuparia em memorizar? O valor normal, tá? Que vai ser o percentil aí menor que 90. A questão relacionada aí ao termo que mudou, né, de pressão, que era pré-hipertenso, agora pressão arterial elevada, PAI, né, eu preocuparia em memorizar isso. Me preocuparia em memorizar esse ponto de corte, o percentil sendo aí avaliado para menores de 13 anos, acima, maior ou igual a 13 anos, a gente vai olhar essa categorização, que é diferente da categorização do adulto, tá? Inclusive, a gente vai usar o termo aí pressão arterial elevada no lugar de pré-hipertensão, e os valores para hipertensão aqui já vai ser também menores, né? A partir de 130 aqui, por 80, a gente já vai considerar hipertensão estágio 1 para esse público, né? De 13 a 18 anos, tá certo? Gostaria que vocês atentassem para isso. E o diagnóstico de fato da hipertensão, que é acima do percentil 95, tá? Também é importante a gente lembrar desse detalhe. Aqui eu tenho a tabela. Fernanda, eu preciso memorizar essa tabela? Não, eu trouxe ela para você entender aqui o que representa, né, esses tais aí de percentis, tá certo? Então, percentil é esse percentual de crianças que foram detectadas com esses valores aqui de pressão, aqui no caso sistólica, e aqui do outro lado diastólica, certo? Conectado com a idade e aqui o percentil da estatura, tá certo? Então, eu vou casar aí o percentil dessa criança com a altura, né, e com o valor do percentil para a pressão arterial. E, de fato, a gente vai encontrar aqui essas subdivisões, tá? Onde eu vou ter aí o percentil 50, onde eu espero, né, que essa criança tenha nessa altura aqui, ó, de 70, por exemplo, né, vamos dizer, criança de 1 ano com 77,2 aqui centímetros, né, eu espero que a pressão sistólica dela no percentil 50, a maioria delas apresentam 85 aqui de sistólica e 40 de diastólica, tá certo? Se essa criança, essa mesma criança, tiver aí, né, uma sistólica de 98 e de 52 de diastólica, ela vai estar no percentil 90, até aí tá normal, tá certo? Acima disso a gente já tem uma preocupaçãozinha aí. E se ela tiver com a sistólica de 102 e a diastólica de 54, ela vai ser configurada aqui como hipertensão, né? Então, observe que a gente já tem aqui o valor de hipertensão para a criança de 1 ano que tem uma altura de 77,2 centímetros, tá certo? Se essa mesma criança tiver aqui, né? Se outra criança tiver aqui uma estatura de 87,9 com 1 ano, o que é que eu vou ter com ela? Eu vou ter que a sistólica dela vai ser hipertenso a partir de 105 de sistólica, e de diastólica eu vou ter aqui o valor de 57 para essa criança que tem uma altura de 87,9, tá? Então essa é a representação que eu vou estar aqui categorizando usando o sexo, porque observe que aqui é para meninos, tá? É por isso que eu uso o sexo. A estatura, porque eu vou usar a altura aqui, vou verificar o valor da pressão em percentil e vou ver a sistólica e vou ver a diastólica aqui pra gente, tá certo, gente? Professora, isso cai em prova para eu olhar, para eu saber? Não, eu preciso que você saiba que usa esses parâmetros, altura, sexo, né, e o valor da pressão sistólica e diastólica para poder encontrar aqui o percentil e que é hipertenso acima do percentil 95, tá bom? Isso é de fato o mais importante, beleza? Vamos agora para a crise hipertensiva. A gente está seguindo a ordem, a sequência aí, gente, da diretriz. Então, tem crise hipertensiva e na sequência tem particularidades da hipertensão no idoso, tá bom? Então, fica com a gente aí no próximo bloco, o modo turbo daquele jeito, ativado.
Beijo para vocês e vamos nessa!